Nós precisamos entender que Deus, ele usa a igreja para confirmar o nosso chamado. Eu não sei para que o Senhor te chamou, mas saiba que Deus vai usar a igreja, Deus vai usar a comunhão dos santos para confirmar o seu chamado. É por isso que eu sempre fico insistindo nos vídeos para que você tenha uma congregação, para que você tenha a reunião dos santos, porque aquela reunião dos santos, porque aquela congregação, o Espírito do Senhor vai usar aquele ajuntamento de pessoas para confirmar o seu chamado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus sobre as nossas vidas e vamos falar também a respeito de como Deus chama os seus profetas. Nós vamos olhar lá em Efésios capítulo 4, que Deus ele chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Nós lemos ali em Efésios capítulo 4 os dons ministeriais. E é óbvio que nem todas as pessoas, nem todos os servos de Jesus Cristo vão ter aqueles chamados ali especificamente. Mas Deus, em todos os chamados, ele chama as pessoas e confirma esses chamados através da igreja. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero que você preste bastante atenção, porque muitas pessoas não conseguem ver a confirmação de seus chamados porque não estão na comunhão dos santos. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Queridos, o YouTube abriu a possibilidade deste canal de receber ajuda financeira. Se você olhar aqui agora, você vai perceber no canal que tem ali o campo para que você se torne membro do canal. E por que eu estou falando disso? Porque nós aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés, nós também necessitamos de recursos financeiros para que o canal continue em plena atividade e para que eu possa também melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Se tornar membro do canal não te traz nenhum benefício específico. Infelizmente, eu ainda não posso promover mais serviços aqui justamente por causa do meu tempo e também do trabalho secular, né? Eu sou o personal trainer aqui em São Paulo e eu tenho meu trabalho específico para trazer ali os recursos para a minha casa. Mas o canal do YouTube, ele abriu essa plataforma para que você se torne membro e você, com o seu coração amoroso de cristão, possa nos ajudar financeiramente. Então, queridos, sem constrangimento nenhum, se você puder participar, nos ajudar, manter esse canal em plena atividade, nos ajudar com recursos financeiros para promover aqui uma qualidade melhor nos vídeos, por favor, se torne membro do canal, se torne apoiador financeiro com oferta de amor e nos ajude a continuar com os vídeos aqui. Combinado? Se você não pode, não fique constrangido. A palavra de Deus ela é gratuita, a palavra de Deus, como nós temos recebido de graça, nós também ofertamos essa palavra de maneira gratuita. Mais uma vez, por favor, nos ajude a continuar com o trabalho aqui em nosso canal. Combinado? Bom, eu falei no início do vídeo que o tema seria a respeito de Deus usar a igreja como ferramenta para confirmar o chamado dos seus servos. Mas na realidade, o vídeo de hoje, ele tem dois temas. Primeiro, essa confirmação que Deus faz, que Deus usa a igreja para confirmar o nosso chamado, só que nós vamos olhar também a respeito do ministério do profeta no Novo Testamento. Eu poderia fazer dois temas diferentes, mas eu acho que cabe muito bem. Você primeiro precisa entender que Deus vai confirmar o seu chamado através da igreja, através dos santos do Senhor. Mas nós precisamos também compreender que Deus ele vai usar a igreja para confirmar os profetas do Novo Testamento. Existem muitas pessoas, existem muitas denominações, existem muitos teólogos que defendem a ideia de que não existem mais profetas no Novo Testamento, na Nova Aliança. Quando, na realidade, existem profetas no Novo Testamento, a palavra de Deus nos mostra isso, só que nós não podemos invalidar o que está escrito na palavra de Deus por causa de algumas papagaiadas, por causa de algumas coisas que não provêm do Senhor aí. Nós estamos assistindo alguns figurões que estão dizendo assim diz o Senhor quando o Senhor não está dizendo nada. Então, amados, nós vamos falar sobre este chamado
que Deus usa a igreja para confirmar, e nós vamos falar também sobre a validação do profeta no Novo Testamento. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, como Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora grava bem, queridos. Primeiro, esse versículo 1. Havia em Antioquia profetas e mestres. Nós vamos ver, e nós já estamos assistindo, Deus promovendo uma restauração no ministério profético, nos profetas para a nova aliança, e uma restauração que Deus está promovendo com os mestres para a nova aliança. Basicamente, o ministério profético é aquele que recebe a inspiração divina e profetiza dando a direção de Deus, dizendo também, pode ser dito também assim, diz o Senhor. O profeta do Novo Testamento, ele não profetiza nada novo. O profeta do Antigo Testamento era aquele que ele era a própria voz de Deus na terra, trazendo direção para o povo. Hoje, o profeta da Nova Aliança, ele não vem com uma direção nova. Ele vem com uma direção, e essa direção precisa ser confirmada segundo a palavra de Deus. O mestre no Novo Testamento, ou aquele que ensina a palavra de Deus, é esse que vem com a letra e através do ensino que está na palavra de Deus, ele dá a direção ao povo de Deus, confirmando a palavra profética. O profeta profetizou, o mestre ele vem e diz, a palavra diz isso mesmo. Isso está na palavra. É aquele que tem uma visão diferenciada da palavra de Deus, para que a igreja seja conduzida e não se desvie na palavra. Deus está restaurando para o final dos tempos o ministério profético e o ministério de ensino, o ministério de mestre. Nós vamos ver características nas duas testemunhas que nos mostram que essas testemunhas são testemunhas que conhecem bem a palavra de Deus e as testemunhas conhecem bem conhecem bem o ministério profético, têm sensibilidade espiritual e elas vão agir segundo o ensino da palavra de Deus e vão agir segundo a inspiração profética. Por que, queridos, que eu tenho tanta certeza disso? Eu não tenho tempo para discorrer de maneira detalhada, mas a transfiguração, o monte da transfiguração, quando Jesus, ele tem ali aquela experiência e os discípulos, eles veem ali Elias e Moisés, aquela cena da transfiguração nos mostra que Deus está promovendo uma unção especial, a mesma unção que estava sobre Elias, a mesma unção que estava sobre Moisés, é a unção que vai estar sobre as duas testemunhas no tempo do fim. Basta você ver que as testemunhas elas profetizam combatendo o pecado, combatendo o erro e as mesmas catástrofes, as mesmas maravilhas que foram realizadas na época de Moisés e de Elias serão maravilhas, serão catástrofes que serão realizadas, que vão estar acontecendo quando as testemunhas estiverem profetizando na última semana de Daniel. Agora presta bastante atenção nisso. Deus está restaurando as suas testemunhas, que vão estar agindo com poder e graça, e essas testemunhas vão ter a unção profética de Elias, e vão ter a unção da lei, a unção de ensino que estava sobre a vida de Moisés. Moisés e Elias não vão vir como as duas testemunhas, mas a unção do Senhor de profetizar e a unção do Senhor de ensino da lei, de ensino da palavra, estará sobre as testemunhas para o tempo do fim. Deus está restaurando o ministério de ensino e o ministério profético. Mas, queridos, essa unção será derramada sobre a vida de servos específicos do Senhor, só que essa unção ela será confirmada quando a igreja estiver reunida. Deus usa a igreja para confirmar esta palavra. Por que a igreja precisa estar reunida? Primeiro, Deus usa a igreja para se alimentar daquilo que está sobre a vida do profeta e do mestre. O profeta profetiza, a igreja é beneficiada e essa mesma igreja confirma o chamado daquele profeta. A igreja é beneficiada pelo ensino do mestre, a igreja que está usufruindo do ensino do mestre, ela recebe, essa igreja é usada para confirmar aquilo que o mestre está falando. É por isso que nós vamos ver em várias passagens
O profeta, primeiro, ele começa a fazer, ele começa a ser usado e a igreja confirma o chamado. A mesma coisa o mestre, ele começa ensinando e a própria igreja reconhece primeiro ele precisa ensinar e depois a igreja reconhece. Nós vamos ver esse padrão em vários textos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Agora, queridos, nós estamos vendo aí o versículo 1 dizendo que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Era muito comum a igreja primitiva se reunir e cada um ali dentro do seu chamado, cada um ali com seus dons, ele se reunia porque a igreja, uma pessoa sozinha, ela não pode fazer várias funções, porque Deus não derrama revelações, Deus não derrama dons para que uma pessoa faça tudo sozinha. Então era muito comum a reunião, a comunhão dos santos. Olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, presta atenção nisso, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Primeiro, o que eles estavam fazendo? Servindo eles ao Senhor. Tem muitas pessoas que não recebem o reconhecimento daquilo que ela sabe fazer, da habilidade, do chamado dela, porque não querem servir ao Senhor primeiro. Você serve ao Senhor primeiro e o reconhecimento ele vem depois. Talvez Deus tenha te dado uma sensibilidade espiritual e você já sabe, eu sou profeta do Senhor. Você tem um discernimento espiritual fora do normal. Deus te revela coisas da palavra e você profetiza sobre a vida de pessoas. Só que o grande problema, queridos, é que antes de Deus te colocar nesse chamado, ele vai te conduzir primeiro para servir. Você sabia que muitas pessoas que são mestres, que são profetas, que são pastores, antes de Deus te colocar nessa posição, ele vai colocar você para servir mesas? Ele vai colocar você para servir alimentos para moradores de rua? Talvez Deus tenha te colocado para cuidar dos seus pais. Talvez Deus, antes de confirmar o seu chamado, ele tenha te colocado para servir água para o pregador da sua igreja. Talvez Deus ele tenha te colocado para fazer uma função de limpar o banheiro. Talvez você esteja hoje servindo em uma posição que não tem a ver com a sua posição, quando na realidade Deus está trabalhando em seu coração primeiro, está fazendo você exercer uma função totalmente diferente, está te fazendo servir primeiro, para que depois você seja reconhecido diante da igreja. Você serve primeiro, para depois receber o reconhecimento. Queridos, é lindo o texto, porque ele diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Queridos, o jejum, você sabe muito bem, em Isaías capítulo 58 nós vemos ali uma descrição maravilhosa a respeito do que significa o jejum perante o Senhor, é que o jejum basicamente é nos separarmos das coisas deste mundo, em determinados momentos separar períodos que nós não nos alimentaremos, um jejum de alimentos, um jejum de entretenimento, quando você se separa, você sai do meio do alimento, da servidão desse mundo para ficar ali somente a sós, para você ficar a sós com o Senhor. O jejum, basicamente, é quando você abre mão dos manjares desse mundo para usufruir dos manjares do céu. Você fica um determinado período sem se alimentar com o alimento dessa terra para se alimentar do Senhor. Jejum não é greve de fome. Quando você se separa e não está se alimentando, quando você não está ali usufruindo do entretenimento, você precisa ocupar o tempo da alimentação, ocupar o tempo do entretenimento, lendo a palavra, orando, buscando as coisas do Senhor, porque isso é jejuar, se separar dos manjares desse mundo para usufruir dos manjares do céu. Agora, queridos, os benefícios do jejum nós vemos após este período. Então, para que Deus use a igreja, nós precisamos servir e nós precisamos nos consagrarmos a Deus. Agora, este é um padrão. Nós estamos vendo aqui a comunhão dos santos, como diz o versículo 1. Estavam reunidos profetas e mestres. Existem muitas pessoas que, em sua arrogância, se acham os mestres que não podem se misturar. Existem muitas pessoas que se acham tão arrogantes que eles são os pastores especiais
E não querem estar ali no meio das ovelhas. Não querem trocar figurinhas ou trocar experiências com pessoas de outros ministérios. Aqui mesmo na internet nós vemos muito isso. Aqueles que se negam a congregar, não por causa das dificuldades, mas se negam em congregar porque se acham muito especiais. Eu não me envolvo com esse sistema religioso, eu não me envolvo com esse sistema dessas igrejas evangélicas. Quando, na verdade, aquela pessoa com aquele baita conhecimento deveria estar inserido. Só que, queridos, muitas pessoas não querem estar inseridos na igreja. Não é porque a maior parte das igrejas brasileiras já estão entranhadas com o sistema babilônico, com o sistema desse mundo. Muitas pessoas não querem se envolver com a igreja de Jesus Cristo. Mesmo aqueles irmãos que aquelas igrejas que ensinam coisas que não são do Senhor, que estão acostumadas com essa tradição evangélica, que ensina coisas que não estão na palavra de Deus. Muitos não querem congregar porque são arrogantes, se acham os donos das revelações. Você conhece canais, eu sei que muitos irmãos que me acompanham aqui conhecem canais que o irmão fica praguejando, que os irmãos ficam ali apenas falando mal das igrejas, apenas falando mal do sistema, mas não querem se envolver na realidade porque são orgulhosos e soberbos e acham que são os arautos da santificação, acham que são os profetas da nova aliança e somente eles detêm ali as revelações para o final dos tempos. Deus, ele usa a comunhão dos santos para que nós sejamos mais humildes e para que aprendamos a usufruir a respeito dos dons e dos ministérios dos nossos irmãos. Olha o versículo 2 que ainda está aí na sua tela. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Deus te convida a servir outras pessoas, por isso que você precisa congregar, e Deus te chama para entrar em consagração. E quer mais um detalhe desse jejum aqui? A consagração, muitas das vezes, vai ser uma consagração coletiva. Quando você une com o obreiro que congrega com você, quando você se une com seus pastores para congregar por uma causa específica, uma coisa é eu jejuar para algo específico, outra coisa é quando a comunhão dos santos, na comunhão dos santos nós jejuamos juntos. Uma igreja que congrega é uma igreja forte. E você vai perceber, queridos, que o próprio texto diz que eles juntos, servindo, juntos, jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Eu falei isso para você e vou repetir. Talvez você seja um mestre que ensina a palavra. Talvez você seja um profeta, Deus te deu o dom profético. Talvez você seja um pastor, um evangelista que prega a salvação. Queridos, Deus, ele vai te fazer servir dentro da igreja, servir os seus irmãos que estão ali com você, e através dessa servidão, através da consagração, ele vai mover através do Espírito e confirmar o seu chamado. Aquele que tem um chamado específico e não quer estar em comunhão com os santos e não quer servir, esse não vai receber a direção de Deus e a validação do Espírito do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós servirmos os irmãos da igreja. Eu estou servindo sozinho aqui dentro de casa. Eu sou um grande servo dentro de casa. Eu limpo a casa. Não. É um serviço a respeito da comunhão dos santos. Queridos, eles tinham... Aqui na época, o apóstolo Paulo e todos aqueles irmãos que tinham seus chamados, eles também tinham suas profissões. Aquela época não era uma época tão próspera para a igreja. Nós sabemos que tinham ali homens que tinham bens, mas eles tinham seus afazeres seculares. Só que eles se uniam, cada um com seu chamado, cada um ali com seu dom. Eles sabiam a importância de congregar para que Deus validasse os mestres e os profetas daquela época. Agora, nós estamos vendo aqui, o Espírito Santo disse separai-me agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Se o Espírito do Senhor te confirmar, nenhum líder, nenhum pastor, ninguém pode te parar. Mas você não pode esquecer desse padrão. Você serve a Deus, você consagra a sua vida ao Senhor, se separa, e na comunhão dos santos, pode ser qualquer pessoa. Se você estiver nessa busca pelo Senhor, nessa busca em servir a igreja de Cristo, ninguém vai poder te parar, porque é o Espírito do Senhor que vai te validar na frente das pessoas.
Então nós vemos esse padrão, Deus usando a comunhão dos santos para confirmar o chamado dos mestres e dos profetas. Queridos, nós vemos até no derramar do Espírito do Senhor em Atos capítulo 2. Vai lá comigo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O texto vai nos mostrar aqui, no início de Atos dos Apóstolos, que eles tinham ali o costume de se reunir para meditar na palavra, se reunir para orar. Na comunhão dos santos, eles estavam o quê? Buscando a presença de Deus, e o Espírito do Senhor validava os chamados da igreja primitiva. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A comunhão dos santos é um ajuntamento de servos de Jesus Cristo, em que nós nos reunimos no mesmo lugar em nome do Senhor. Olha o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E mais uma vez nós vemos várias revelações aqui. Jesus Cristo é aquele que confirma o seu chamado, que derrama a capacitação, que derrama a unção do Senhor sobre a sua vida, quando você está o quê? Em comunhão com os santos. O outro detalhe é que onde estavam assentados. Estar assentado na reunião de pessoas, na comunhão dos santos, significa que não é uma comunhão rapidinha. Eles estavam assentados porque eles conviviam uns com os outros, conversavam, estavam assentados, eles estavam assentados como se eles estivessem ali confortáveis em um lugar, porque nós precisamos investir tempo na comunhão dos santos. O revestimento do Senhor, a confirmação, a validação da unção do Senhor sobre a sua vida, ela é uma validação que vai vir através da própria igreja. E queridos, esse é um padrão que nós vemos desde a época do Antigo Testamento. Porque muitas pessoas pensam, muitas pessoas acreditam que Deus, ele começou essa confirmação através da igreja no Novo Testamento. E não é bem assim. A igreja de Jesus Cristo, como Apocalipse capítulo 12, ele nos confirma isso. A igreja de Jesus Cristo não começou em Atos dos Apóstolos. Não começou nem na época de Jesus com seu ministério aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo, ela começou desde a época em que Israel foi constituído. Por isso que muitas pessoas se confundem com Apocalipse capítulo 12, com aquela mulher que ela está ali vestida de sol, aquela mulher que tem uma coroa com 12 estrelas, vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Muitas pessoas não conseguem enxergar a igreja naquela figura. Por quê? Porque não tem uma visão da expansão da criação da igreja ao longo das gerações. A igreja de Jesus Cristo, ela não começou na nova aliança. A igreja de Jesus Cristo, ela foi confirmada na nova aliança. A nova aliança é a aliança do casamento. Só que Deus já estava estabelecendo a sua igreja desde o Antigo Testamento. Nós vemos isso através do livro do profeta Oséias, nós vemos isso quando o apóstolo Paulo escreve e ele diz assim, que os israelitas na antiga aliança, eles bebiam de uma mesma pedra, de um mesmo manjar, eles usufruíam de um mesmo manjar, e esse manjar e essa pedra era Cristo. Cristo no Antigo Testamento, sim. A igreja de Jesus Cristo estava sendo estabelecida desde a antiga aliança. Agora, olha só. Vai lá comigo em Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo 18, né? Os versículos 17 e 18. E nós estamos aqui lendo a respeito do cenário no momento em que Moisés, ele morre e Deus, ele passa ali a responsabilidade para Josué. Deus usa a congregação de Israel para validar o chamado de Josué. Josué, capítulo 1, os versículos 17 e 18 dizem assim: Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Aqui, Deus está dando ali a responsabilidade para Josué,
Josué recebe a palavra de Deus, olha, eu sou contigo, não desanime, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Deus confirma ali o chamado de Josué e Deus usa a congregação para confirmar o chamado de Josué. Nós vemos também esse padrão na palavra de Deus. Deus ele coloca em seu coração um chamado, Deus ele derrama sobre você dons e talentos, só que no decorrer da sua caminhada cristã, ele vai usar a igreja, a congregação, para confirmar o seu chamado. Olha o versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. E é lindo, queridos, você olhar esta fala, né, daquela congregação de Israel, o povo de Israel confirmando o chamado de Josué, porque eles usam a mesma palavra que Deus usou quando Deus falou com Josué no início, está registrado aqui no início do capítulo 1, né? O próprio Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, não desanimes, eu, o Senhor, sou contigo. Deus usou a mesma palavra, Deus inspirou a congregação a usar as mesmas palavras para confirmar o chamado de Josué. Então, quando Deus ele tem um chamado sobre a sua vida, ele coloca o sonho em seu coração, ele derrama a capacitação, os dons e os talentos, e ele usa a congregação para confirmar o seu chamado.